Questão número 3. Bom, a questão número 3 é sobre gramática. Há aquelas pessoas que têm mais facilidade com gramática. Vocês estão acompanhando? Vocês entenderam bem? Até aqui tá tudo perfeito? Às vezes ninguém fala nada aqui no chat, eu vou seguindo, eu vou correndo, tá? Correndo entre aspas. Eu tô tentando explicar letra por letra para você entender. Por que a letra A é assim? Por que a letra B não é a certa? Por que a outra é errada? E por aí vai. Ok? Bom, transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será... Gente, olha só. Só para você também entender um pouco. O curso de correção de provas, ele não é um curso teórico, ok? Mas não significa que eu não fale um pouco de teoria. Só que eu falo a teoria de acordo com a questão. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre voz verbal, combinado? É claro que é um resumo, não é nada muito básico, desde lá da origem. Não, eu mostro alguns detalhes importantes. Então, o que é importante aqui? Quando se fala em voz passiva, eu preciso saber o que é voz verbal, ok? Nós temos, basicamente, o que mais cai na FCC é ativa e passiva. Então, eu vou falar só dessas duas, ativa e passiva. O que você precisa prestar atenção numa questão como essa, número 3? Principalmente no verbo, ok? No verbo e no complemento dele. Então, se eu digo que Pedro leu o livro, eu preciso saber que eu tenho um verbo transitivo direto, ok? E todo verbo transitivo direto pede um objeto direto, aquele complemento sem preposição. Essa estrutura permite a transposição para a voz passiva. E o que vai acontecer? O livro, que é o meu objeto direto, vai virar o sujeito da voz passiva. Então, eu tenho lá, o livro foi lido por Pedro. Ok? Observe que Pedro virou o meu agente da passiva. Agora, olha só. Para essas questões da FCC, isso aqui não me interessa. Ok? Eu sempre digo, eu preciso conhecer gramática, mas eu preciso saber como eu vou aplicar aquilo na prova. O que a FCC quer saber de você é isso aqui, ó. O objeto direto virando sujeito e o verbo, principalmente o verbo, ele vai, o que vai acontecer com ele? Ele vai precisar ficar no mesmo tempo e modo verbal, ok? Então eu tenho lá, leu é pretérito perfeito. Então aqui, ó, eu tenho o verbo auxiliar, o verbo ser, mais o particípio. É o verbo ser que vai ficar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo da voz ativa. O particípio, ele só vai concordar em gênero e em número. Essas são as informações mais importantes para você fazer essa questão. Deu para entender? Então, recapitulando, passando para a voz passiva, vamos lá, se negligenciarmos as habilidades do jogo interior, então eu tenho aqui o verbo e negligenciar o quê? As habilidades, objeto direto. Observe que o meu objeto direto está no plural e no feminino. Anote essa observação aqui, ó. O particípio concorda em gênero. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Gênero masculino e feminino. E em número com o sujeito. Ok? Então você precisa saber que o particípio, ele pode ficar no feminino ou no masculino.
Se eu tenho negligenciar as habilidades feminino, plural. Então, o particípio vai ficar no feminino plural. Só a partir daí, eu já elimino a letra B, já elimino a letra D. Por quê? Porque o particípio não ficou, a concordância não foi, ok? E o verbo? Vocês perceberam que aqui, ó, se negligenciarmos, eu tenho futuro do subjuntivo. Como que vai ter que ficar, então, o verbo ser? O verbo ser, no futuro do subjuntivo, vai ser o quê? O verbo se eu for, se tu fores, se ele for, ok? Então, se as habilidades forem negligenciadas, resposta é letra A. Aline, por que não pode ser sejam? Porque sejam é presente do subjuntivo, não pode. E serem, não pode ser serem, tá? Até eu poderia pensar nessa possibilidade, mas você tem que entender que se negligenciarmos, se elas forem negligenciares, é futuro. O serem vai ser num outro momento, quando você tiver ali um infinitivo, tá bom? Aí você vai colocar serem, mas aqui não é infinitivo, aqui é futuro do subjuntivo. Por que eu tô falando isso do infinitivo? Porque o infinitivo, ele pode se conjugar da mesma forma que o futuro do subjuntivo, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Resposta letra A, todo mundo acertou. Gente, alguém tá com alguma dúvida? Todo mundo tá entendendo tudo? Vocês ouviram o meu gato miar? Ele tava aqui miando desesperadamente, pedindo comida. Vamos lá, gente. Questão número 4. O verbo empregado no plural, que também poderia ter sido flexionado no singular, sem prejuízo para a correção, está em... Gente, essa questão da FCC sempre cai. Olha, eu quero até fazer um comentário aqui. Lembra que eu falei no início da aula que eu costumo pegar provas recentes. Essa prova aqui, ela não é de 2016, ela não é de 2015, ela não é uma prova tão recente assim. Mas olha só, é a mesma questão. Ou seja, há anos a FCC tem cobrado uma questão como essa. Então, olha só, eu vou explicar com calma essa questão, mas eu quero mostrar para você agora como você consegue fazer essa questão super rápido no dia da sua prova, tá bom? Então, eu primeiro vou fazer o super rápido e depois eu faço o devagar, beleza? Por que eu tô falando isso? Porque o curso de correção, ele, em geral, é para aquela pessoa que já está com o estudo mais avançado. E no dia da prova, você tem que ter sagacidade. Como eu faço a prova? Eu já conheço esse enunciado e eu sei que quando a banca diz que o verbo está no plural, ela diz que está no plural, certo? Mas ela diz que também poderá ter sido flexionado no singular. Gente, para um verbo poder ficar no singular e ou no plural, significa dizer que há uma regra específica. A FCC tem como a preferida a regra do sujeito partitivo. Então é assim que você faz essa questão super assim, ligeiro, procurando o sujeito partitivo. Viu esse tipo de enunciado, você vai procurar o sujeito partitivo. A maioria de, parte de, grande parte. Achou isso? Vai ser a resposta, ok? Aline, se eu não achar? Se você não achar, você vai analisar uma por uma. Mas olha só, letra D. Olha só, meu olho já foi direto. A maioria das pessoas. Por quê? Regra de concordância. Sujeito partitivo. Então, você entendeu o que é um sujeito partitivo? Então, o sujeito partitivo é aquele que indica a parte de um todo. Então, é a maioria das pessoas. Então, não são todas as pessoas, é uma parte. Qual é a regra? Sujeito partitivo mais especificador
Como o verbo vai ficar? O verbo, ele pode, eu vou botar aqui, ó, verbo, concorda com o partitivo ou com o especificador. Então, se eu tenho ali maioria, está no singular. Então, maioria tem, eu tiraria esse acento aqui, eu colocaria tem no singular. Ou o verbo concorda com pessoas, que é o tem, que está no plural. A banca já me disse que o verbo está no plural. Deu para entender? Então, sujeito partitivo. Aline, só o sujeito partitivo tem essa regra? Não! Você tem isso no sujeito partitivo, você tem isso na ideia de porcentagem. Só que a FCC não trabalha com porcentagem. Eu não vejo questão da FCC com porcentagem. Mas olha só, a FCC já fez esse tipo de questão e não colocou o partitivo, colocou o verbo ser. Então anota isso aí, isso é importante. O verbo ser, ele tem uma regra especial, ok? Ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Então, eu posso perceber que em hora o verbo pode estar no singular, mas ele também pode estar no plural. Exemplo, se eu tenho uma frase como tudo são flores, o meu verbo está concordando com flores, mas eu posso dizer que tudo é flores, concordando com tudo. Então, o verbo ser também tem esse tipo de regra especial, em que ele pode ficar no singular ou no plural. Mas para isso, você precisa conhecer as regras de concordância do verbo ser. Combinado? Vou fazer uma explicação da concordância do verbo ser e vou fazer uma postagem sobre isso no site, tá bom? Na parte lá de postagens do dia, enfim, vou botar para vocês conhecerem a fundo essa regra. Vou botar vários exemplos, combinado? Se eu esquecer, podem me cobrar. Então, vamos lá. Essa foi a forma rápida de fazer a questão. Pô, Aline, rápido, você levou esse tempo todo? É porque eu estou explicando. Mas você viu que dá para fazer rápido? Você, quando perceber que o enunciado coloca o verbo no... Preste atenção, o verbo no plural, que pode ficar no singular, ou o verbo no singular, que pode ficar no plural, procurem o sujeito partitivo. Então, número 4, eu tenho aqui a letra D. Alguém já tinha falado aqui a resposta para mim, acertou. Ok, Damião? Então, a letra D é a nossa resposta. Agora, se você não conhece essa regra, quer dizer, a regra você conhece, mas se você não conhece o perfil da banca e não sabe que é rápido de se fazer, você vai ler uma por uma, tá bom? Eu vou ler todas porque eu vou mostrar a concordância verbal e a gente faz um tipo de resumo aí sobre a matéria. Então vamos lá, na letra A eu tenho isso aqui, ó. Para domínio desse jogo, especialistas dão instruções. Gente, o verbo dar, ele obrigatoriamente concorda com especialistas. Vamos entender. Regra básica de concordância. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Especialistas. Eu não posso colocar especialistas dá. Não passa nem no concurso. Não passa, não vai funcionar. Todos os jogos se compõem de duas partes. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Jogos. Letra C. As vitórias no jogo interior talvez não acrescentem. Olha que interessante. Eu vou apagar aqui só para a gente ter um pouquinho de espaço. Olha só a letra C. O que não o que talvez não acrescentem? As vitórias, né, no jogo interior. Ele botou um monte de informação aqui, mas eu tenho aqui o sujeito. Tá um pouquinho distante, mas eu preciso localizar. Beleza? Mas por algum motivo, a maioria das pessoas, é a nossa resposta, aqui o verbo está concordando com pessoas, já analisamos. Mas eu também posso concordar com maioria e escrever tem no singular. Letra E. Todos os hábitos da mente que inibem a excelência do desempenho. Vamos lá. Presta muita atenção nisso aqui, ó.
Vocês estão vendo esse verbo aqui? Inibem. Já respondo. Landa, eu já te respondo, tá? Então, peraí. Todos os hábitos da mente que inibem. Presta atenção na letra E, porque a letra E, eu vou falar de uma regra diferenciada aqui, e que a FCC costuma cobrar muita questão sobre o pronome relativo. Então, presta atenção no que eu vou falar. Vocês observaram que essa palavra que, a palavra que, é um pronome relativo? E esse pronome relativo é o sujeito do verbo? Qual é o referente do pronome relativo? Hábitos. Todos os hábitos da mente que inibem. Então, os hábitos inibem. Percebeu? Regra. Quando o pronome relativo é o sujeito, o verbo concorda com o antecedente, com o referente, ou com o antecedente, tanto faz. Eu gosto da palavra referente, tá? Sabe por que eu gosto da palavra referente? Porque eu já vi muita gente analisar de forma equivocada uma questão, porque fica assim, a forma antecedente, acha que antecedente é a palavra que vem antes, porque ó, antecedente é o que vem antes. Mas não é necessariamente a palavra que vem antes, e sim a palavra a que o pronome se refere. Então, todos os hábitos todos os hábitos da mente que inibem, são os hábitos que inibem. Então, o hábitos aqui é o referente, ok? Então, a regra é essa. O verbo, ele concorda com o referente do pronome. Se o pronome tem um referente no plural, o verbo tem que ficar no plural. Vocês entenderam essa letra E aqui? Falem comigo, tá bom? Eu vou responder a dúvida da Landa. Em relação à letra D, eu disse que a maioria das pessoas tem mais facilidade para pontinho, pontinho. Sujeito partitivo, ele vai concordar com o especificador ou com o núcleo, que é o maioria, parte e por aí vai. Ou com a ideia partitiva. Aí a Landa me perguntou se isso vai acontecer também se tiver na ordem indireta. Acho que é isso que ele falou. Se o verbo estiver anteposto ao sujeito. Então, ó, o verbo anteposto ao sujeito, por exemplo, tem a maioria das pessoas facilidade. É a mesma coisa, querida. É a mesma coisa, tá bom? Porque quem está estabelecendo a regra aí é o sujeito partitivo. Agora, a sua pergunta dá margem para uma outra explicação muito interessante que pode ser que caia em concurso. Vamos a ela. Olha só. Já que você falou de sujeito anteposto, ok? Aliás, verbo anteposto. Vamos prestar atenção aqui, ó. Isso é muito comum em sujeito composto, tá bom, Landa? Sujeito composto. Quando você tem um sujeito composto, você precisa prestar atenção na localidade do verbo. Então, se você tem aí um verbo posposto, o que é verbo posposto? É verbo que vem depois do sujeito, ou seja, na ordem direta, tá bom? E o verbo anteposto é aquele que está antes do sujeito. Então, ele é posto depois do sujeito ou posto antes do sujeito. Então, se eu tenho aqui, ó, Pedro e Paulo chegaram, ó, o verbo, ele está depois. O verbo vai ficar sempre no plural. Por quê? Porque concorda com a totalidade. Combinado? Agora, se o verbo vier antes do sujeito composto, aí eu acho que é isso que você queria perguntar, tá, Cláudia? O verbo anteposto a um sujeito composto. Aí eu tenho aqui, ó, chegou Pedro e Paulo, ou chegaram Pedro e Paulo. Ora, concorda com o mais próximo, que é o que nós chamamos de concordância atrativa. Ele concorda com o elemento mais próximo.
ou ele concorda com a totalidade. Percebeu? Aí eu tenho aí uma dupla concordância, certo? E naquele caso ali, que você me perguntou, a mesma coisa. Não importa se o verbo vem antes ou depois, ele pode concordar tanto com a ideia partitiva, quanto com a ideia especificativa, tá bom? Maravilha? Todo mundo tá entendendo? Posso seguir para a próxima questão? Vamos lá, Janaína tá pedindo para eu repetir a explicação sobre o pronome relativo. Vamos falar então um pouquinho sobre o pronome relativo. Gente, ó, pronome relativo, ó, e a FCC, nas últimas provas, tem cobrado muita questão de função sintática. Quem está fazendo as provas anteriores sabe que eu não estou inventando. Ela tem cobrado questões de função sintática. E às vezes ela sublinha a palavra que, o nosso pronome relativo. Então vamos lá. Pronome relativo. Você precisa entender que o pronome relativo, ele apresenta a função sintática, ok? Então ele vai ter função sintática. Aí você deve estar se perguntando assim, Aline, ele tem função sintática, mas como eu descubro a função sintática do pronome relativo? Você vai descobrir, fazer a análise do pronome relativo dentro da oração adjetiva. É desse jeito mesmo, tá? Quem tá me conhecendo agora é desse jeito. Eu explico a matéria e eu faço o link com várias coisas. Por quê? Porque você precisa saber tudo. E a banca, ela mistura vários conceitos dentro da questão, ainda que você não perceba, mas ela mistura sim. E falou em pronome relativo, automaticamente você precisa saber que ele integra uma oração o quê? Adjetiva. Então já vou colocar aqui. Oração adjetiva ou oração relativa. Determinada gramática chama de oração relativa. Então vamos aqui. Se eu tenho isso aqui, ó. O livro que comprei sumiu. O que eu preciso saber? Que essa oração aqui é a minha oração adjetiva, porque eu tenho um pronome relativo. O pronome relativo, ele vai sempre ter um referente. Então, o livro, o qual. Uma boa dica é você substituir pelo qual. O qual comprei sumiu. Como descobrir a função sintática desse pronome? É aqui. É exatamente aqui, ó. Você vai analisar essa oração que eu sublinhei. Quem comprou? Eu, sujeito oculto. Quem compra, compra alguma coisa. Qual é a função sintática? Objeto direto. E ele não é sujeito? Livro não é sujeito? Cuidado! Livro, a palavra livro é sujeito do verbo sumir. O pronome relativo é objeto direto do verbo comprar. Até aí, entendeu? Como é que eu localizo, como é que eu identifico a função sintática? Beleza, agora, e quando esse pronome relativo é um sujeito da oração? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Se eu tenho a seguinte frase. Os alunos que assistiram à aula gostaram? Eu toda metida, né? Achando que vocês estão adorando. Então, olha só. Vamos separar aqui a oração. Que assistiram à aula. Opa, pronome relativo. Agora preste atenção aqui, hein, Janaína? O pronome relativo, ele é o sujeito da frase. Aline, como é que eu sei que ele é o sujeito da frase? É só fazer a pergunta ao verbo assistir. Quem foi que assistiu? Ah, os alunos. Mas aqui nessa oração eu não escrevi a palavra alunos, eu escrevi a palavra que. Então, a palavra que é o sujeito do verbo assistir.
Tudo bem? Regra de concordância verbal. Quando o pronome relativo é o sujeito da oração, o verbo vai concordar com o referente do pronome. Qual é o referente do pronome? Alunos. Então, o verbo concorda com alunos. Mas você não pode dizer que o sujeito do verbo assistir é a palavra alunos. Não, é o pronome relativo. Ele é o sujeito. Entendeu, Janaína? Tem pergunta aí? Olha só, a pergunta, botaram uma frase aqui, ó. A maioria dos hábitos da mente que inibem a excelência, né? O verbo ficaria no plural também? Também. A maioria dos hábitos, deixa eu escrever a frase aqui, ó. Olha só. Ih, não tô conseguindo apagar. Apagou. Olha só, eu não vou escrever a frase toda não, eu não sei quem me perguntou porque ficou sem nome aqui, tá? Mas se eu falo assim, ó, a maioria... Aliás, um excelente exemplo, queria saber o nome dessa pessoa, porque ótimo exemplo, ó, porque misturou a regra do partitivo com o do sujeito, pronome relativo, sensacional, gente, adoro essas coisas. A maioria dos hábitos da mente que inibem. Eu não vou escrever tudo, vou botar aqui, tá? Inibem, pontinho, pontinho, pontinho. Que bom, Janaína, que você entendeu. Vamos lá. Olha o que a pessoa perguntou. Ó, tem pronome relativo, certo? Pronome relativo. O pronome relativo, ele tem que ter um referente. Vocês perceberam que o meu verbo está no plural? O verbo está no plural, ó. A maioria dos hábitos da mente que inibem a excelência, não sei o que, não sei o que lá. O verbo está no plural, isso significa dizer que o referente, e isso é bom para vocês não errarem uma questão de coesão da FCC. O referente do pronome, ele tem de ser o quê? Hábitos. Porque está concordando com a palavra hábitos. Porque o sujeito, gente, o sujeito é isso aqui tudo. A maioria dos hábitos da mente. Qual é o núcleo do sujeito? Maioria. Maioria é o núcleo do sujeito. É um sujeito partitivo. Isso aqui é um especificador. Ok? É o meu adjunto adnominal. Então, o pronome relativo aqui, ele tem como referente hábitos, porque o verbo está no plural. O verbo pode ficar no singular? Pode. Ele pode escrever, a pessoa pode escrever assim, ó. A maioria dos hábitos que inibe. Então, significa dizer que a maioria inibe. Então, o referente é a maioria. Eu só misturei duas regras aí, tá? Não sei quem perguntou, mas é isso aí. Pode ficar. Então, qual é o referente do pronome relativo aqui na segunda frase? Maioria. Qual é o referente do pronome relativo na primeira frase? Hábitos. Tudo bem? Eu descubro o referente pelo verbo, se ele está no singular ou está no plural. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Essa pergunta aí tá pelo site? Ah, então tá tudo funcionando? Gente, tá tudo funcionando, eu tô adorando. Vamos lá, pessoal. Próxima questão.